Que genianos! Estamos começando mais um Que Genial. Eu sou o Felipe Vielas e hoje vamos conversar aqui pela primeira vez com o nosso amigo, professor Rafael Torres. Fala, galera. E aí, Torres, beleza? Tudo bem, tudo bem? Que genial. Que genial, né? Genial o nome. Gostou? Muito. Galera, a gente estava aqui trocando uma ideia e existe muito essa coisa, estamos falando de redação, obviamente, e existe muito essa coisa de querer atingir a redação nota 1000, né? Mas as pessoas acabam indo muito para clichês, e aí o corretor já leu várias redações parecidas. E como a gente pode fazer para fazer uma redação que surpreenda o cara, que seja algo novo, que saia daquele basicão, assim? Na verdade, começando pelo começo, obrigado pelo convite, obrigado, muito bom estar com vocês sempre. A gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do aluno e entender que é muita coisa para fazer e às vezes em pouco tempo. Então buscar o mais fácil. O candidato mesmo. Quanto a conteúdo, o que ele precisa estudar, o que ele precisa às vezes estruturar em termos de linha de raciocínio, e redação é uma dentre várias disciplinas. Mas a redação, ela acaba tendo alguns diferenciais, porque ela caminha em tons de subjetividade em alguns momentos que outras disciplinas não têm. E não é o tom da subjetividade do corretor, mas o dom da construção daquele que produz o texto. O que significa que eu preciso cativar quem me corrige, porque ao contrário da leitura ótica de tudo que dá nota para as outras disciplinas, a minha tem um ser humano do outro lado. Sim. E por mais que haja critérios para essas correções, para que elas ocorram, há necessidade de que a gente fomente e estimule também esse gosto por ler. Leitores mais estimulados corrigem com maior boa vontade. Com certeza. Então eu preciso instigar. Eu preciso fazer com que esse avaliador observe um texto de forma diferente. Até porque corretores não admitem sempre isso, mas é a mais pura verdade. Toda correção é comparativa, mesmo que intuitivamente. Se eu pegar uma redação sua e ela estiver entupida de erro de verbo, não tem como eu olhar para os verbos da redação que vem na sequência do mesmo jeito que eu leria se eu não tivesse visto a sua. É condicionado. Então eu comparo. Então, na verdade, o que muito avaliador quer é ser surpreendido um dia, dentro desse processo de correção, por algum texto que mude a vida dele. É aquele texto de levantar da mesa, levantar do computador, porque a folha da redação não vai para a mão do corretor, né? O que vira é um arquivo JPEG que ele manuseia. É bater papo em casa e falar, nossa, você não tem noção do texto. Muitos dos que estão me acompanhando agora e conhecem um pouco da minha história, enfim, Dona Ana, minha senhora, sim. Minha senhora também é da área. E quantas não foram as vezes em que a gente se deparou trocando ideia um com o outro acerca de um texto que tenha surpreendido a gente? E deve ser muito bom como corretor quando isso acontece, com certeza. Porque, na verdade, o leitor se agrada. Leitores agradados, avaliadores com mais boa vontade. Com certeza. E aí, vamos levar isso para o campo da produção textual. Quem está acompanhando a gente agora, está estudando para Enem, sabe que existe obrigatoriedade de um repertório chamado de repertório sociocultural. E segundo o manual do Enem, né, do corretor e do redator também, porque redator também tem manual, seu INEP demora um pouco para lançar, inclusive em um ano, muito curiosamente, já demorou tanto para sair e ficou a tão pouco da prova que a menos de um mês da prova o manual do candidato saiu. A sorte do candidato é que a tendência das manutenções de critérios sempre é constante, mas se não fosse por isso, imagina, trocar de regra ali na cara do gol. Imagina. Inviável. E esse manual do corretor, assim como do redator, como diz, ele fala sobre a necessidade de que o candidato explore variadas áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Nome, repertório sociocultural. E, obviamente, se você pegar os temas dos últimos anos, minorias, problemas estruturais e afins, a tendência de as ciências humanas se encaixarem acaba sendo maior do que a de outras áreas. Por exemplo, se vier um tema como alimentação, tema com cara de Enem e não caiu, eu puxo uma biologia, uma química, sim, e por aí vai. Até mesmo, para ser bem franco, com algumas disciplinas, mesmo que humanas, existe uma certa restrição. Porque, teoricamente, para alguns, como não tem nome de alguém ou nome de uma teoria específica, parece que não é repertório. E eu não sei por que se criou um inconsciente coletivo de que a filosofia e a sociologia são, para alguns, e isso é muito real na cabeça de alguns, as únicas disciplinas com as quais se pode contar para pagar a conta do tal do repertório. Isso é uma coisa que a gente percebe, assim, até nas dúvidas que os alunos enviam, às vezes, assim, a preocupação muito direcionada com filosofia e sociologia, né? E a gente pode usar até outros meios, filme, música, para trazer esse repertório para nossa redação. Porque eu fico me perguntando quanto, às vezes, em vez de preciso de alguém que me ajude a esclarecer a questão, o candidato não pensa, como é que eu vou encaixar esse cara? Que ele é tão bom, mas tão bom, que eu quero encaixar. A necessidade fica em enfiar aquele cara ali pra mostrar que ele sabe, né?
E o que deveria ser a prioridade, que é o tema? Não. Vira o cara. Secundário, E o cara tem que prevalecer. Aí vira a forçação. A grade de correção do ano passado criou um mecanismo para tentar melhorar essa avaliação, para fazer com que o repertório seja 100% válido. Então houve a criação de 3 pré-requisitos. Para um repertório ser 100% válido, ele precisa de fonte. Então você tem que dizer de onde aquilo veio, qual área do conhecimento ou quem foi que falou. Você precisa ter pertinência a um eixo do tema. Então, por exemplo, formação educacional dos surdos. Você trouxe alguma coisa que tem a ver com surdo ou tem a ver com educação? Beleza. Se não, não tem pertinência. E você tem que ter um encaixe sintático. Tem que estar na frase. Muita gente faz o já dizia fulano de tal lá no final. E o já dizia fulano de tal, parabéns pra ele. Parabéns pra você que lembrou, mano. Tá, e o encaixe? Aí, entra muito bem o que você falou. Outras formas de repertório sociocultural alimentariam a construção de textos mais sofisticados. Séries, obras de arte, como um todo, plásticas, filmes, exposições, obras que esclareçam um determinado momento, obras que às vezes não justificam, mas ilustram uma determinada situação. Vamos pegar o caso, por exemplo, no Brasil, telenovela, que hoje, obviamente, perde espaço na sociedade da velocidade que a gente tem, não combina mais. Ter hora marcada para sentar e assistir. Mas não se perdeu o espaço da novela. Tanto que plataformas online disponibilizam esses mesmos capítulos. Eu não crio uma plataforma com novela pro cara não acompanhar. Sim. Então ainda tem demanda. E virou tá on demand agora e tá crescendo. Os serviços aí on demand de novela, e vai continuar a crescer. Novelas antigas. Você cria canais de TV por assinatura com novelas antigas. Então isso fomenta muito o entendimento da cultura popular. Sim. E os filmes contribuem muito. E um filme em especial, inclusive, pra mim, tem uma capacidade absurda de inserção e de encaixe em trocentas pautas. É um filme que eu vou te indicar. Sugiro que assista. Você tem N plataformas com esse filme disponível. O próprio YouTube, né? Que também loca, né? Loca. Eu vi, eu não consegui ver o filme, mas eu procurei pra alugar online. Tem no Google Play, no YouTube, no iTunes. Tem até no da Microsoft. Então é fácil o acesso e o aluguel é barato. Quem tiver interesse aí. Maravilhoso. Chama-se Escritores da Liberdade. Esse filme ele é protagonizado por uma atriz super premiada, Hilary Swank, que fez outros filmes também. E é um filme baseado em fatos reais. Eu tenho uma resistência com o baseado em fatos reais, porque nem todo mundo entende o baseado como partiu-se daquilo, entretanto, há sempre uma criação. Existe uma arte ali, uma mudança da história, uma adaptação da história para fazer funcionar na tela. Até porque você tem 1 hora e pouco de filme, tem todo esse... Sim. Porque eu vejo, às vezes, essa necessidade de algumas pessoas de verem uma reprodução literal quando ela não vai acontecer. É obra de arte e recriação. É mimesis no processo. Repertório sociocultural também. A Hilary faz uma professora, Erin Gruwell, com perdão da redundância, da pronúncia, que é a que me veio agora, uma professora numa escola em Los Angeles, e ela tem a incumbência, no início de um processo de profissão dela, de pegar uma turma numa escola, e essa turma tem como uma de suas principais características uma ruptura, uma divisão, uma separação evidente entre grupos, principalmente por questões étnicas. Sim. Ela se depara com uma turma extremamente marcada pelo conflito e, ao mesmo tempo, e eu acho isso lindo no filme, o conflito, ele se evidencia no externo. Ou seja, existe essa questão de conflito étnico, de combate étnico, mas existe um conflito interno que é muito poético no filme. A ideia do quanto esses indivíduos, marcados por setores minoritários, minoria no sentido sociológico da coisa, tá? Grupo social, subjugado, etc. Tratado de forma desigual, porque minoria pode pensar em quantitativo. Aliás, definir minoria em redação também é repertório, tá? Voltando. Essas minorias, elas têm um conflito externo, e um conflito por espaço, por oportunidade de atuação, mas elas também têm um conflito interno, de autoestima, de autoaceitação, de autorreconhecimento. A famosa adolescência, né? Somada a todos os confrontos de um país que vende midiaticamente um modelo de perfeição, um modelo de plenitude, que também tem os seus choques e confrontos internos e aos quais muitas vezes quem não vive lá não tem acesso enquanto conhecimento, enquanto informação. E essa eu acho que é a primeira grande pegada do filme. Ele explora um país, Estados Unidos, que nem sempre está ao alcance das outras pessoas. Porque parece, olhando assim, a venda que faz é que todo mundo consegue chegar nesse American Way of Life, né? E a gente sabe que não é assim nem pra quem tá lá, quem é nativo de lá. E não chega. E ela, ao longo do filme, vai quebrando
desconstruindo os padrões, os paradigmas, vencendo as resistências, para chegar a esses alunos e mostrar a eles oportunidades de crescimento. Sem dar spoiler, lógico, mas alguma coisa eu tenho que te contar até para te levar para o filme. Sim. Trailer faz isso, então não briga comigo. Ela enfrenta N resistências na execução desse trabalho. Ah, você falou, Rafael, os alunos. Antes fosse só os alunos. O próprio sistema educacional também é excludente, conformado, resignado, estereotipador, porque é o mesmo sistema que olha para esses mesmos jovens e diz: vai fazer isso porque não tem jeito, eles precisam de disciplina, em detrimento de garantir a leitura, eles não vão fazer uso disso. Então é um sistema magoado, resignado, conformado, e ao mesmo tempo um sistema educacional formal que se protege diante de algo com que ele não sabe lidar. E como é que a professora faz para quebrar esse ciclo? E ela vai tentando, na verdade, de várias maneiras. Mas aí eu preciso te explicar o porquê do nome do filme, e eu juro que não passo disso. Ela chega um momento e propõe a construção de um diário individual, ao qual ela só teria acesso a partir do momento em que cada aluno daqueles permitisse que ela lesse aquilo que foi produzido. Daí, Escritores da Liberdade. Então a escrita, e eu que sou da área de redação não tem como não achar isso maravilhoso, a escrita é, no filme, assim como foi na história real, um instrumento de transformação, de autorreconhecimento, de autolegitimação, de relacionamento com o meio, de permissão para melhoria. Porque às vezes há condição, mas não há auto-permissão e o auto-reconhecimento para isso. Sim. E ela vai vencendo as barreiras com jogos, com dinâmicas, com uma série de atividades com as quais ela tenta. Nem sempre ela é bem sucedida e cabe a você ver o filme. E esse filme tem muito cara de redação, por quê? Vendo o filme, você pensa: quantos temas de minoria não deixariam de ser problemas para temas de redação se a gente não tivesse uma escola menos fordista no conteúdo e mais empática? Sim. Porque pelo que você está me contando, a professora ela chegou na sala de aula, identificou os problemas, seja de um grupo ou do individual, e foi trabalhando em cima deles, em cima da matéria dela. Os problemas berraram na cara dela. E a professora de inglês. Então, aí ela, na verdade, trabalhava com produção textual, leitura, etc. E os problemas berravam na cara dela. Ela não era querida. É um elemento fora da curva. Ela é questionada na própria condição dela de professora. Em paralelo, o casamento. Ela é casada e quanto mais ela vai avançando, mais ela se dedica. E essa dedicação também, óbvio, encontra impactos familiares, conjugais. E isso também é uma dinâmica bacana no filme de analisar, porque ela fala muito do contemporâneo também. E aí cabe a você que assiste fazer todos os julgamentos cabíveis, etc. O que no filme me chama a atenção num todo é que dificilmente cai um tema em Enem que não esbarre em educação regular. O que eu estou chamando de educação regular? A educação regular que não é empática e não te faz olhar para a minoria com a alteridade que precisa. Uma educação fordista de desempenho, de uma inteligência em detrimento de várias outras. Porque parte desse problema tem a ver com uma escola que não inclui. Tem a ver com uma escola que julga, condena. Tem uma escola que diagnostica. E às vezes quando encontra um problema, nega, né? Diz que aquele problema não existe, ou que isso não acontece aqui na minha escola. Não debate, esconde. Sim. Não vamos falar sobre, porque é mais conveniente tapar do que elucidar, do que esclarecer. Porque quando eu esclareço eu me envolvo, quando eu me envolvo eu me responsabilizo, e eu não quero me responsabilizar. Talvez eu não tenha nem estofo, carcaça para isso, porque o sistema é histórico e não me deixa fazer. No belíssimo, ironicamente falando, American Way of Life, que vende a perfeição enquanto qualquer setor social. Então, se você pegar todas as minorias que nunca caíram em Enem e tem cara de Enem, vamos lá. Idoso, escola é empática. Questões étnicas já apareceram. Provavelmente não voltam em pouco tempo. As deficiências. Será que a escola é empática? Não é não falar não. É não deixar o próprio indivíduo com alguma limitação motora, principalmente, fazer parte do espaço escolar. Quando eu não dou a rampa e quando eu não dou o elevador, eu tô dizendo para ele, olha... Esse espaço não é seu. Não é seu. A gente tá gravando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades brasileiras marcadas pelos chamados colégios curso. Sim. Criados em estruturas prediais que, com todo respeito, privilegiam prioritariamente capacidades locomotoras em condições ditas padronizadas. Até no centro mesmo, algumas casas, alguns prédios mais tradicionais de cultura, a entrada são tipo 3 ou 4, uma escadinha pequena, né? E aí não tem rampa. Isso é uma coisa que eu reparo direto, assim, não tem rampa. Aí, peraí, aí o primeiro espaço de fomento à cidadania é o primeiro a dizer pra você não? É diferente um pouco de deficiências cognitivas em que, de repente, eu não tenho um profissional da área de educação habilitado para tal.
Isso é polêmico. Não estou entrando no mérito. Eu estou entrando no mérito de acessibilidade física. Então, se vier tema com deficiência, escola. Se vier um tema como minoria, escola. Se vier um tema como alimentação, escola. Porque se parar para pensar, muito do nosso desregrado comportamento tem a ver com a não transformação da alimentação em pauta pertinente. Pô. Pirataria, porque tem a ver com educação cidadã. Quantos não são os temas? Problema. Que só surgiram porque gerações anteriores à nossa não tiveram uma escola que contemplasse essa formação cidadã. Conteúdo, 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 em detrimento de cidadania, participação e engajamento. Então esse filme, teoricamente, está discutindo só questões étnicas. Mas ele fala muito, muito, muito de uma escola que não está só nos Estados Unidos. Que é a sua escola, que foi a minha, que talvez tenha sido a dele. Com certeza foi e a a minha. de todo mundo que, infelizmente, ainda vive em espaços sem cidadania. Há as exceções. Só toma cuidado para na redação não fazer disso uma verdade absoluta. Ah, mas eu não sei se é a maioria. Contabilizar é complicado. Tem umas expressões em redação muito boas para aliviar isso. Uma parte é significativa, uma parcela é importante. Você não está falando quantidade. Significativa e importante pode ser pouca, mas forte. Expressiva. Ou expressiva. Pode ser expressiva. Essas expressões funcionam bonitinho e contemplam a necessidade. Então fica a minha sugestão, o filme, além de tudo, é QG do Enem, mas segurar um pouco o Enem, falar de vida. É importante. Até porque as redações, elas são boas. Também, quando fogem da robotização tosca que está tomando conta, e você que é quegeniano sabe disso, porque é o que eu, Rafael, defendo, e se eu poderia ter dúvida se isso funciona ou não, os e-mails, os directs, os messengers que eu recebo nos anos seguintes, desculpa, e você tá aqui de prova, comprovam que essa equipe trabalha bem pra caramba numa construção que é autoral, e eu vou confiar no autoral até acabar, se não for pra ser autoral, faço outra coisa. Até porque redação são pessoas escrevendo para pessoas, né? Por trás de todo corretor tem um leitor. Sim. Louco pra ler alguma coisa que seja diferente da curva que encante, que o fascine de alguma forma. Escritores da Liberdade perde não. Isso. Aqui no Que é Genial a gente tem a genialidade do dia, que é o que você indica. Então a sua indicação de hoje é esse filme. Tem alguma outra indicação que nossa, combine tantos com esse filme? Filmes, tantos atores, tantos artistas. Tudo do Chaplin que cai na tua mão. Consuma. Também tem cara de temas como relações no trabalho, produtividade, cenários contemporâneos. Chaplin visionário. Está observando questões décadas e décadas atrás que na contemporaneidade só se consolidam. Letras de música, tanta gente produzindo tanta coisa bacana com a qual você pode contar também, independentemente do estilo. Ah, mas alguns estilos são mais vulgares. Você pode, entre aspas, lógico, respeitando o baixo calão, mas entender aquilo como um corpo de análise. Sim. Você coloca aquilo não é como argumento, mas é como instrumento de análise de mundo. Porque a música fomenta a cultura. É importante analisar o que a gente não curte também, né? Entender como aquilo funciona, entender a cultura do outro. Porque toda arte que surge da experiência de alguém. Felipe, você só curte uma coisa porque não curte a outra. Pô. Ter uma preferência não deslegitima a sua. Com certeza. E eu preciso entender, é a mesma lógica bizarra, né? Da múltipla escolha. Você tem gabarito, mas tem 4 erradas. Quem manda bem em múltipla escolha não é quem sabe a certa. É quem entende o porquê das outras. Sim. Você que está acompanhando agora, quantas vezes tinha 5 alternativas e você não gostou de nenhuma? É aquela famosa arrogância do candidato de não, eu queria uma letra F. Das que tem, qual é? É essa aqui, que você tem motivo para eliminar. A galera fala muito da mais certa. É a mesma lógica para gosto, preferência, e a gente tem que saber lidar com o outro. E esse filme fala muito de lidar com o outro. Isso é muito importante, a gente no coletivo, e tá meio que caindo isso de saber conviver com as diferenças, né? É bom a gente trazer isso cada vez mais pra gente. Redações são consequência também do que você é enquanto indivíduo, enquanto ser social, enquanto ser pensante. Pelo amor de Deus, não a robotização. Tanto o mil que tá fugindo da curva do robótico, e a gente vai defender isso até o fim. Porque não adianta entrar na universidade sem saber o que você pretende fazer com essa cabeça, com esse ser pensante que você tem aí dentro. Talvez você nunca tenha explorado e bem ainda pode explorar. Se pensa, dá pra pensar muito mais. A gente usa tão pouquinho o cérebro. É isso, galera. Gente, esse aqui é o Rafael. Tá aqui com a gente aqui no QG há um tempão. Vocês devem conhecer ele do Redação na Prática, ou de outros projetos, ou do Nerd do QG, que é o podcast aqui do QG. Se você não conhece, vai lá ouvir. Se inscreve aqui no canal, curte os vídeos. A gente tem um monte de projeto legal acontecendo e você não pode ficar de fora dessa. Beleza? A gente se vê no próximo Que é Genial. Um abraço, muito obrigado por estar por aí e acompanha. O QG tá produzindo muita coisa, porque mais que vaga a gente luta pelo teu sonho e a gente só larga a tua mão lá na hora. Você pintar essa cara e ser feliz. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.